Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus neste momento fala conosco dessa forma. Tiago, capítulo 3 e o versículo 11 em diante. Tiago 3, 11 em diante. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Se a gente começar agora a analisar, eu fiquei analisando essa palavra e me chamou muito a atenção. Como que uma fonte, da onde sai água doce, pode sair água salgada? É impossível. Na verdade, não existe. Ou aquela fonte, ou ela sai água boa, ou sai águas amargas. O que é sair águas boas? Espiritualmente falando, a gente entende que é uma vida com Deus, uma vida saudável, uma vida abençoada, uma vida cheia de paz, de alegria, de felicidade, uma vida próspera e uma vida com saúde. Então, muitas pessoas, embora se de um lado tem condição financeira, tem uma boa casa, mas essa pessoa muitas das vezes ela é infeliz, ela é triste, ela é amargurada, ela é uma pessoa amargurada, porque ela tem sido, na verdade, uma fonte amarga. As águas são amargas. Então veja, muitas são as pessoas que estão vivendo dessa forma, com a sua vida desregrada. E às vezes a pessoa, ela quer, ao mesmo tempo que ela quer ser uma água boa, ao mesmo tempo ela está sendo uma água amarga, uma água saloba. Vamos traduzir isso dentro de uma pessoa que vivia dessa forma. A Bíblia fala de uma mulher do fluxo sanguíneo. Ela era uma mulher que, no fundo, ela temia Deus. Ela era uma pessoa que tinha uma vida regrada, tinha condições financeiras, mas, por outro lado, ela era uma mulher doente, uma mulher enferma, que carregava no seu corpo a marca das águas amargas. Como assim, pastor? Ela tinha um fluxo sanguíneo já há muitos anos. Há 12 anos ela estava padecendo com aquele fluxo sanguíneo. E aquele fluxo, diz a Bíblia, que exalava mau cheiro. E ela ia aos médicos, gastara todos os seus bens e indo de mal a pior. Ou seja, tudo que ela tinha não trazia uma resposta, não trazia uma solução para a sua vida, né? E a Bíblia diz que ela, gastando tudo que tinha, ia de mal a pior. Ou seja, cada dia piorava mais ainda. Até que ela ouviu falar de Jesus. E ela foi procurar esse Jesus. Então ela viu ele de longe. E ele disse, bom, se eu vou falar com ele e ele vai me curar, ele vai me libertar, ele vai transformar a minha vida. Mas quando ela chegou perto, ela viu que era impossível falar com Jesus, porque havia uma grande multidão apertando o Senhor Jesus. E todo mundo queria ser curado, todo mundo queria ser abençoado. E ela então disse, bom, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido,
eu ficarei curada. E ela fez isso. Ela entrou no meio da multidão, uma mulher que estava fraca fisicamente, uma mulher que carregava a marca da amargura, do sofrimento, da dor. Quantos estão vivendo assim, né? Carregando um vício, carregando uma doença pela qual a medicina não tem cura, o remédio não está resolvendo, o médico não consegue encontrar uma solução e manda fazer exames e mais exames, e a coisa vai piorando de mal a pior. Então, tem muita gente vivendo assim. Talvez agora eu esteja falando com muitas pessoas que estão dessa forma, que nada está indo bem para ela. Cada dia que passa, a coisa piora mais. A coisa está piorando. Mas veja, a Bíblia fala aqui, muito importante, olha, acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Tem condições? Será que isso é possível? Não, realmente isso não tem condições. Jamais vai poder ou jorrar uma coisa ou outra, ou doce ou amargo. Não tem como isso acontecer. A pessoa, ela tem que parar e ver, peraí, que tipo de fonte eu tenho sido? É engraçado que eu estava pensando aqui algo que eu venho acompanhando há muito tempo. Pessoas que acordam de manhã xingando, brigando, reclamando, mal-humorada, uma pessoa que não está bem, está sentindo mal, está com uma vida desregrada, e determinada parte do dia a pessoa ela muda completamente o seu comportamento. Começa a cantar hino, começa a louvar a Deus, começa a clamar por Deus, Senhor e tal, e chora, e canta, e derrama lágrima, né? E aquele, sabe, muda o ambiente, mas isso demora uma meia hora, uma hora, depois volta tudo de novo, a xingar, a esbravejar, a falar besteira, palavrão. Então, pensa comigo, como é que pode, de um mesmo corpo, a pessoa estar falando de maldição e daí um pouquinho está falando de bênção? Ou seja, como é que funciona isso? Tristeza, amargura, e depois vem aquela alegria, aquela humilhação na presença de Deus, mas pronto, aquilo dura uma hora no máximo e de repente volta tudo de novo. Você entende o que eu estou falando agora? Então muitas pessoas estão vivendo assim. Elas não têm uma constância. Elas não param para pensar e dizer, não, eu vou seguir esse caminho. Eu vou continuar nesse caminho. Seja bom ou ruim, eu vou continuar nesse caminho. É igual um camaleão. Você pega um camaleão, você põe no lugar verde, ele fica verde. Você pega esse mesmo camaleão e coloca ele no lugar cinza, ele fica cinza. Então a pessoa, ela age de acordo com o local, de acordo com o ambiente. Uma hora a pessoa é uma coisa, outra hora ela é outra coisa diferente. Mas Jesus está mostrando para nós, pode porventura de uma fonte jorrar água doce ou ao mesmo tempo água amarga? Pode. Tem condições? Não tem condições. Então, aqui Jesus está dizendo, olha, ou você é uma coisa, ou você é outra. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Uma hora está bem dizendo e outra hora está mal dizendo. Uma hora está abençoando,
outra hora está amaldiçoando. Uma hora está amando, outra hora está odiando. Então, essa inconstância é que mostra o quanto a pessoa está vivendo, o jeito de vida que ela tem. São os frutos da vida dela. E é aí que a gente tem que parar e começar a refletir. Se você está vivendo esse tipo de vida, tem alguma coisa errada. Tem algo errado que precisa ser parado e você precisa tomar uma decisão. Mas uma decisão da qual você venha mudar de vida para melhor e não para pior. Você entende o que eu estou falando? Então, quando o discípulo servo Tiago fala dessa forma, ele está mostrando para nós o seguinte: olha, você tem que tomar uma decisão certa. Aquela mulher do fluxo sanguíneo, ela era uma mulher que da vida dela estava saindo uma fonte amarga. Só amargura, só dor, só sofrimento, só angústia. Aquele fluxo sanguíneo, aquela coisa. E você sabe que aquilo que dá para entender que aquilo exalava um mau cheiro. 12 anos. Era muita coisa. Até que ela, então, tomou uma decisão. E foi quando ela disse: bom, se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu ficarei curado. E ela fez isso. E quando ela se abaixou, ou seja, quando ela se humilhou, reconheceu e tocou na orla do vestido de Jesus, aquele sangue estancou, aquela hemorragia parou. E Jesus, ela se levantou e Jesus disse: olha, alguém me tocou. Quem me tocou aqui? Quem foi? Quem foi? Aí os discípulos disseram: mas Senhor, todo mundo te aperta, todo mundo te toca, e o Senhor diz quem te tocou. Ele falou: não, quem me tocou? Porque esta pessoa que me tocou, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Algo de dentro de mim foi para esta pessoa, que é o poder de Deus. E aí foi então que ela se revelou ao Senhor Jesus. Ele disse: a tua fé te curou. Que maravilha, né? Então, uma pessoa que vivia uma vida amargurada, uma vida de sofrimento, de dor, de lamúria. Quantos estão vivendo assim? Não é verdade? Ninguém te dá, ninguém te respeita, ninguém te considera. Tem casos até que quando você aparece, as pessoas, sai fora. As pessoas correm, elas não querem te ver, elas não querem te ouvir. E já vê o fulano. Então significa que a coisa não está boa, não é verdade? Mas quando a pessoa é abençoada, não falta pessoas em nossa volta. A exemplo disso, o próprio Senhor Jesus. O que jorrava de Jesus? Uma fonte de água viva ou uma fonte de água amarga? Claro que era uma fonte de águas vivas. E todo mundo queria estar perto de Jesus. Todo mundo queria falar, todo mundo queria tocar, todo mundo queria que Jesus curasse ele, que libertasse ele. E hoje não é diferente. Deus, ele conta comigo, conta com você. Chegou o momento, pessoal, que a gente tem que tomar uma atitude. Peraí, nós somos de quem? Nós somos de Deus ou do diabo? Nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso ou pertencemos ao Deus desse mundo, fracassado e derrotado, que já foi preparado para ele lá o inferno, onde ele vai queimar? Então, a gente tem que tomar uma atitude. Chegou o momento em que você tem que parar, refletir
e tomar uma atitude. E sair desse tipo de vida que você está levando. Essa dor que te acompanha, esse mal, essa amargura. Olha, para ser sincero para você, quantos que agora está pensando em tirar a sua própria vida? Quantos? Então, como eu estava falando, como pode da mesma fonte jorrar água doce e ao mesmo tempo jorrar águas amargas? Não tem como. E é isso que o Senhor Jesus tem nos mostrado, a importância de nós entender isso. Nós não podemos estar com Deus e com o mundo, né? A Bíblia diz que aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. E aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós não podemos ter luz e trevas ao mesmo tempo. Ou somos luz ou somos trevas. E é aí que você tem que entender como é importante a gente estar com Deus, a gente permanecer na presença de Deus. Eu gostaria muito que você entendesse isso e que você saísse dessa prostração, desse sofrimento que te acompanha há tanto tempo. Ah, mas eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico. Olha, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Não se apega em religião, não. Não se apega em nome de igreja, porque não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que se apegar à palavra. A palavra de Deus é que vai mudar a sua vida. É a palavra de Deus que vai transformar o seu viver. Voltando novamente aí a mulher do fluxo sanguíneo, ela entendeu. Ela entendeu, porque ela disse, bom, se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ser curado. E quando ela tocou, Jesus, imediatamente, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E Jesus disse, filha, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. É isso que a gente tem que entender. Entenda o quanto Deus, Ele quer fazer na sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar o seu ser, o seu viver. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Chega de sofrer. Está na hora de você viver. Pode, porventura, de uma fonte sair, jorrar, do mesmo lugar, o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira, diz a Bíblia, produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Não tem condição, né? Então ele está explicando aqui bem claro. Ó. Pode, por exemplo, uma figueira produzir azeitona? A figueira produz o quê? O figo, né? E a videira, ela produz o quê? A azeitona. Entendeu? Então, são coisas totalmente diferentes. A gente tem que compreender isso. Se você tem Deus no seu coração, chegou a hora de você viver aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, é diferente. Um produz vida e o outro produz morte. Ou a água, ela produz água doce, a fonte produz
água doce ou água amarga. Qual que você tem sido? Você tem sido amargo? Uma vida cheia de amargura? Uma vida de sofrimento? Então chegou a hora de você ter uma vida abençoada. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Jesus está te chamando, está te dando uma chance, uma oportunidade. A palavra que você está ouvindo é uma revelação de Deus para o seu coração, para você parar e pensar. Você não pode querer estar com Deus e com o maligno ao mesmo tempo. Você não pode estar cantando, louvando a Deus e ao mesmo tempo xingando, falando palavrão, desejando mal, querendo matar todo mundo, querendo destruir todo mundo. Espera aí, ou é uma coisa ou outra. Entendeu? Uma árvore, ela não produz dois tipos de fruto, né? Ou é manga ou é abacaxi. O abacaxi dá abacaxi, a manga dá manga. Você não pode dar os dois ao mesmo tempo, né? Pense bem no que eu estou te falando e que Deus possa te abençoar. Deus possa mudar a sua vida e fazer de você uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada. Tá certo? Eu vou deixar aqui agora, escreva nos comentários os nomes das pessoas para oração. Todo dia, toda segunda, quarta, sexta eu falo, coloca o nome, deixa eu orar por você. Eu estou orando direto, eu estou clamando a Deus. Não é possível que Deus não tocou no seu coração. Mas é como eu disse, né? Você não pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Você não pode ser um vira-folha, né? Ou você torce para um time ou torce para o outro. Para os dois não tem como. A mesma coisa, ou você está com Deus ou não está sem Deus. A decisão é sua. Então está aí para você colocar os nomes das pessoas para oração. Do lado aqui, não vou ficar falando muito não. Você pode aí dar o seu like, se inscrever, dar um toque no sininho e que Deus possa te abençoar grandiosamente. Tá bom? Bom, eu sou da Igreja Ministério da Fé, meu nome é Pastor Jorge, ali na Rua dos Casados, 388, bairro Santo Amaro, em Recife, Pernambuco. Você é o meu convidado especial. Fica próximo ali ao Shopping Tacaruna. Compareça, Deus vai mudar a sua vida. Tá bom? Os cultos, sim, os cultos é nas quartas e sextas-feiras, às 19 horas. E aos domingos, às 18 horas. Você é o meu convidado todo especial. Tá certo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entramos em oração e clamamos pela vida dessas pessoas, daqueles que estão vivendo de qualquer forma, daqueles que ainda não tomaram uma decisão, daqueles que estão vivendo uma vida como uma fonte amarga. Tudo está ruim, é doença, é problema, é enfermidade, é desavença, briga, ódio, rancor, é doença que não termina na vida da pessoa. Então, ó Deus, eu entro em oração agora, pedindo por este casamento, pedindo por essa família, pedindo para esse lar, pedindo também, Pai, para que o Senhor venha curar os doentes, os enfermos, estão nos hospitais, nas clínicas, aonde quer que tenha alguém sofrendo, levanta esta pessoa e dá a ela saúde, força e vigor. Pai, em nome de Jesus, eu peço também pelos empresários, abençoa os empresários, abençoa os microempresários, que está desempregado, aquele que está trabalhando, mas não está prosperando, prospera a vida dessas pessoas e que todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu oro também pela igreja para que na quarta, sexta e domingo o Senhor venha consagrar aquela igreja,
abençoar aquela igreja para que todos que ali entrarem recebam uma bênção especial. Como o Senhor curou aquela mulher do fluxo sanguíneo, cura também essas pessoas, as que pedem oração, abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita paz, muita saúde, muita alegria. Fique com Deus. Até lá.